Graça e paz, irmãos. Podem se assentar? Eu estive buscando ao Senhor acerca dessa palavra que era para trazer hoje, e o Senhor tocou muito forte em meu coração para falar sobre Moisés. Eu até dei o título, essa pregação, O Improvável do Homem e o Propósito de Deus. Por que eu meditei nessa palavra? Porque nós estamos aqui realizando a obra do Senhor aqui na igreja de Paula Cândido, e uma igreja que começou assim, há 2 anos atrás com 3 pessoas, 4, acho que 3, e hoje nós estamos com essa igreja cheia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem pressa de realizar a obra do Senhor, Ele tem muitas vidas para salvar, e Ele conta com nossas vidas, como a Amanda falou. Ele poderia realizar a obra dEle sozinho, Ele poderia escolher os anjos do Senhor para realizar a obra, mas Ele conta com as nossas vidas, Ele escolheu as nossas vidas. Então, assim, é uma honra que Ele nos dá em realizar a obra do Senhor. E como a igreja está crescendo, a CBPAS é uma igreja de células, então as células elas vão multiplicando cada vez mais, e o propósito é que ela abarque toda a cidade, todos os bairros, as regiões rurais. Então, é preciso de ter trabalhadores disponíveis para realizar a obra. A palavra fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, o Senhor quer contar com as nossas vidas, e para trabalhar é preciso preparar líderes, é preciso também multiplicar líderes. E aqui na igreja nós temos na terça-feira, toda terça-feira, às 7h30, um TADEL, que é treinamento avançado de líderes. E tem poucas pessoas participando, mas todos são convidados a participar, porque é um momento assim, de grande aprendizagem. Tem também o CNC, que é o curso Nova Criatura, que é um aprendizado muito grande, porque para a gente ir, a palavra fala, ide, anunciar o Evangelho, mas a gente precisa de preparar, tanto na nossa leitura em casa, quanto nos cursos, nos treinamentos que a igreja fornece. E, antes de eu ler a palavra que eu estou explicando aqui, porque assim, a gente vê que, às vezes, a gente pensa assim, isso é para o outro que vai realizar a obra, fulano é capacitado. Deus ele não chama pessoas capacitadas, Ele chama pessoas disponíveis para realizar a obra, e Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, todos têm a oportunidade de participar. Então, e a gente vai ver que os servos do Senhor que a Bíblia traz são homens, mulheres comuns como nós. A palavra fala que Elias realizou milagres, maravilhas, e fala que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. E a gente vai ver também que Moisés, como que ele começa, a vida dele começa, ele nasce debaixo de uma escravidão, debaixo de um jugo de morte, que nem direito à vida ele tinha, segundo a lei da época, mas como que o Senhor usou com poder e graça. E ele também teve as resistências dele, mas ele venceu aquelas resistências. Então, se nós temos as nossas resistências, nós também precisamos de vencer as nossas resistências. Então, agora vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 34, versículo 1. A minha versão é Almeida Revista e Corrigida. Deuteronômio 34, versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe. Eu estou começando do final da história de Moisés, para depois eu lá para o início. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, em que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, toda Naftali e toda a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, e até o mar último. Aí eu vou passar para o versículo 4. E disse o Senhor, essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje onde é a sua sepultura.
Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, e, portanto, tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a sua mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. A palavra fala que é melhor o fim das coisas do que o começo, né? E eu comecei o fim, mostrando quanto que Moisés foi usado, quanto ele foi grande no Senhor, mas agora a gente vai pelo o início, que é no livro de Êxodo 1, né? Êxodo 1. Aí agora eu vou, se quiser ir acompanhando, mas eu vou só mesmo mencionar. Havia um período de grande seca no mundo, seca, fome, e o mundo todo estava passando fome, mas no Egito havia alimento, porque Deus já tinha providenciado tudo para que no Egito houvesse alimento. E a família de Jacó, os seus 12 filhos, né, aliás, nessa época 11 filhos, foram até lá, porque um já estava lá. Foram até o Egito, e eram 70 pessoas que foram lá em busca de alimento. E aquelas pessoas foram morar ali numa região, numa terra de Gósen, no Egito, prosperaram ali, multiplicaram, ficaram anos e anos ali. Então, no início, eles passaram por um período muito bom, né, porque José, que era o governador, era filho de Jacó, e, né, todo o Egito gostava muito dele, que o Egito prosperou muito através dele, mas depois José morreu, levantou um faraó que não conhecia José, não sabia do que ele fez, então, e viu que aquele povo estava multiplicando tanto, que escravizou aquele povo. Então, a gente vê ali as pirâmides, tudo que a gente vê ali do Egito, foram feitos pelos hebreus, pelos servos do Senhor ali, escravizado, em grande sofrimento que eles passaram. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram, aquele faraó viu aquele povo multiplicando tanto, prosperando tanto, que teve medo daquele povo. Pensou assim, se tiver uma rebelião, se eles unirem contra outros povos, lá se vai o Egito, como que a gente vai se defender, né? Então, escravizou aquele povo e pensou numa tática, uma estratégia, né, maligna, de como que ia cessar a multiplicação daquele povo. Então, ele falou assim com as parteiras: todas as crianças, todos os meninos, né, todas as crianças do sexo masculino que nascerem, vocês matem parteiras, essas parteiras hebreias. Imagina que tarefa difícil que o faraó deu para elas matarem o próprio povo. Ao invés daquela alegria de estar nascendo crianças, né, elas ir lá estrangular aquelas crianças e matar as crianças. Mas elas preferiram dar ouvido ao Senhor, porque o Senhor já tinha falado, né, desde Adão lá, crescer, multiplicar, encher a terra, e elas não mataram as crianças. Aí o faraó chama essas parteiras e fala: mas por que você não matou as crianças? Vocês não mataram? Aí elas falaram: as hebreias são espertas, chama a gente, quando a gente chega lá, já deu a luz, ela já está lá com a criança. Aí primeiro ele deu a ordem para as mulheres, para as parteiras, mas agora ele dá a ordem para todo o Egito: matem todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, joguem no rio Nilo. Rio Nilo era lotado de crocodilo, né, para eles morrerem afogados e serem devorados ali pelos crocodilos. Então, a ordem agora não era apenas para algumas parteiras, agora é para todo o Egito, e todo o Egito de olho ali, em cada criança que nascesse, para ir lá olhar, e se era menino, jogava no rio.
Mas mesmo nesse contexto ali de crise, de dificuldade, as pessoas ali, os hebreus, continuavam atendendo o propósito do Senhor, continuavam casando, se dando em casamento. E aí a palavra fala que um homem, né, chamado Anrão, ele foi e casou com uma mulher chamada Joquebede. E eles tiveram um filho. E ela viu, e era debaixo desse jugo de morte que essa criança nasce, Moisés. E eles viram que aquela criança, ela viu aquela criança tão linda, e ela foi tentar esconder aquela criança, foi escondendo, ela conseguiu esconder 3 meses. Eu fico imaginando assim, como que ela foi, né, como que ela conseguiu isso, porque tanto que criança chora, e como que ela conseguiu, todo mundo de olho, os soldados tudo de olho, mas Deus tinha um propósito e Deus permitiu, e ela conseguiu esconder aquela criança 3 meses. Só que aí ela não conseguiu mais esconder, e ela falou assim, tem uma lei que tem que jogar a criança no rio, né? Eu vou jogar minha criança no rio, então, vou atender essa lei, porque eu não posso mais esconder. Mas eu não vou jogar de qualquer maneira. O que ela pegou? Betume e piche, esse material que é feito de asfalto, para impermeabilizar o asfalto e a água não penetrar. Pegou esse material, foi lá, pegou junco, uma planta, fez os cestinhos, né? Até hoje os bebês, quando ficam naquele cestinho, falam que é Moisés, o nome do cestinho é Moisés. Fez o cestinho, passou o betume por dentro e por fora, para ele ficar impermeável, e colocou o bebezinho lá no Rio Nilo, naquele rio enorme, tão enorme, que eu estava vendo outro dia na internet, existe cruzeiro no Rio Nilo, aqueles navios enormes ali no Rio Nilo, e lotado de crocodilos, né? E eu imagino assim, a dor, a tristeza que Joquebede deixou aquela criança lá, mas também a fé daquela mulher, que ela pensou, se ela betumou aquele cestinho, é porque ela tinha muita esperança que ele não morresse. E criança é um bichinho assim esperto, né? Às vezes você pensa que está fazendo coisa escondida da criança, a criança está lá de olho. E Miriam, a irmã de Moisés, quando viu que a mãe foi lá e colocou a criança no cestinho ali no rio, ela foi acompanhando, olhando, seguindo o rio, e onde que a criança estava indo. E eu fico pensando, irmãos, aquele rio tão largo, quantos braços que o rio ele vai dividindo assim, quantos braços que aquele rio tinha, quantos caminhos aquele bebezinho podia ter tomar, né? Podia ter sido devorado ali pelo crocodilo que comia o cesto inteiro. Mas ele vai parar, por providência de Deus, ali onde estava a filha de Faraó banhando, porque o Egito era muito quente, então ela estava banhando com as filhas, com as moças delas, criadas dela. E quando ela vê aquele cestinho ali, e ela vê aquele bebê lindo e formoso, dizem os historiadores que ela não tinha filho para herdar ali o trono de Faraó. Então ela pega aquela criança e o Senhor coloca no coração dela um amor tão grande por aquele bebê, e ela fala que ela vai cuidar, aquela criança vai ser dela. E a gente vai vendo que é tudo tão milagre, irmãos, porque tantas mulheres naquele palácio, tantas mulheres ali egípcias, e ele podia dar uma das egípcias para amamentar aquela criança, para cuidar, né, aquelas mulheres todas no palácio, mas quando Deus tem um propósito, ele não muda, né? Ele faz com que tudo contribua para o bem daquilo que é o propósito de Deus, porque quando Moisés nasceu, Deus já tinha um propósito. Primeiro Deus tem um propósito, e depois ele cria aquela pessoa para cumprir aquele propósito. Moisés já nasceu com aquele propósito ali de libertar o povo. O Senhor sonhou com isso. E aí, o que acontece? A menininha chega lá, e quando vê que ela gostou, que ela ia ficar com a criança, falou assim, você quer que eu arrume alguém? Não, ela logo reconhece, essa criança é dos hebreus, porque tinha toda a característica, né? E possivelmente também era uma criança que tinha sido circuncidada, porque os hebreus circuncidavam. Então, ela vai ver que aquela criança era dos hebreus, e aí a menininha chega toda atrevidinha e fala assim, se quiser, eu sei de uma mulher que pode amamentar ela para você.
ela fala, eu quero. Ela podia falar, não, aqui no palácio o que não falta é mulher aqui uma egípcia para alimentar essa criança. Mas ela aceitou, porque Deus tinha um propósito naquilo. E olha como que Deus é maravilhoso. Aquela mãe que, às vezes, com angústia, com tristeza, colocou aquela criança ali no rio, a criança volta para ela amamentar, para ela cuidar, para ela zelar, para ela ensinar ali todos os ensinamentos do Senhor. E ainda por cima, irmãos, ela recebe salário. Em uma época em que o povo tudo era escravo, ninguém recebia salário, ainda mais mulher, né? Mas ela recebeu salário. Então, assim, como que Deus... A palavra fala assim, ore àquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente melhor do que pedimos ou pensamos, segundo a graça que em nós opera. Então, jamais Joquebede ia pedir para receber salário para cuidar do próprio filho, né? Mas o Senhor quis, aprove ao Senhor que ela recebesse aquele salário. E ela ficou amamentando aquela criança ali. Naquela época se amamentava a criança por um longo período, né? Bastante tempo, às vezes até 7 anos, a palavra não fala assim quanto tempo. Mas quando ele cresceu, quando ele parou de amamentar, a mãe vai e leva Moisés, entrega ali para a filha de Faraó, e ele é criado com todo o melhor que o Egito tinha daquela época em tipo de escola, em termos de escola, né? Porque o Egito era muito desenvolvido em técnicas, na arquitetura. Até hoje eles ficam assim, imaginando como que eles fizeram aquela arquitetura, aquelas pedras enormes, aqueles blocos de pedra ali para subir com aquelas pedras lá em cima, encaixar tão perfeitamente. Então Moisés foi criado na melhor escola, na melhor exército também, porque naquela época, né, os príncipes, eles recebiam todo o treinamento para a guerra, então ele recebeu todo o treinamento melhor que ele podia, porque ele ia ser um faraó, né? Ele foi criado para ser um faraó. E certamente ele recebeu todo o ensino também acerca da religião ali dos egípcios, né? Que para eles sapo, rã, perereca, vaca, tudo era Deus, né? Então certamente ele recebeu todo esse ensino. E a criança, quando ela vai ficando exposta a muitas coisas ali continuamente, né? Então, assim, não se sabe, tem pessoas que defendem que Moisés não esqueceu daquele ensino que a mãe dele deu, outros não, mas o importante é que a palavra fala assim, ensina o menino o caminho onde ele deve andar, e ele, mesmo depois de velho, ele não vai se esquecer. E aí Moisés foi ali, ficou no Egito até 40 anos, e quando ele completou 40 anos, o Senhor coloca no coração dele uma saudade, uma vontade de ir lá ver os irmãos dele hebreus. E quando ele chega lá, ele vê o quanto o Egito judiava ali, maltratava os hebreus. E aí ele pega ele vê aquele feitor ali que estava ali surrando o hebreu e mata aquele egípcio. E esconde ele na areia. E vai embora achando que estava tudo bem, que ninguém viu, ninguém sabia de nada. No outro dia, ele chegou até os hebreus, então agora ele aproximando ali dos hebreus, viu 2 hebreus brigando, e ele vai tentar apacentar ele, você não faz isso com seu irmão. E aí, ele pensando que fosse ter todo o apoio dos hebreus, né, que ele pensando que ele que ia salvar ali os hebreus vai e assim, briga com ele, né? Fala assim, quem é você? O que você está achando? Quem que te colocou sobre o juiz, sobre o nosso líder? E ele ficou sabendo, então, que agora as pessoas... Ele falou, vai fazer com a gente do jeito que você fez com o egípcio, matar, esconder na areia? Então, ele ficou sabendo que aquilo havia sido descoberto, né? Não era um segredo. E ele vai e foge. E Faraó, quando fica sabendo que ele tinha matado um egípcio, então Faraó vai para persegui-lo e ele foge para o Egito. Aí, eu queria, assim, falar agora em relação a isso, para os pais, porque muitas vezes tem pais que às vezes criaram os filhos na igreja e os filhos se desviaram, ou os pais converteram e os filhos não converteram, muitas vezes fica um coração angustiado. Irmãos, sede fiel ao Senhor, que no tempo certo o Senhor vai agir. Moisés, ele foi criado ali em tudo que o Egito tinha para oferecer. A gente pode dizer assim, como se ele tivesse vivido no mundo, né?
Mas quando chegou o tempo, o Senhor colocou o desejo dele no coração, e ele foi ali, né? E foi um momento, eu falo que aquele foi um momento da conversão de Moisés, porque agora, se ele estava de um lado, agora ele teve que mudar totalmente, né? Você estava para cima, agora ele converteu, ele teve que tomar outra direção. E ele foge, ele vai para o Egito. E quem foge não está ali levando bagagem, não está levando preparo, não está levando nada, né? Quem sai fugido. Então, era um período que agora o Senhor ia experimentá-lo, que o Senhor ia se revelar para ele, que ele ia conhecer o Senhor, ele ia passar por uma outra fase da sua vida. Ele e Deus, só ele e Deus, e eles dois ali sozinhos, naquele desertão ali, errante, ele, né, vagando ali por aquele deserto, até que ele vai parar numa cidade que chama Midian. E o que ele encontra ali em Midian? Um poço de água. O poço de água, irmãos, fala ali da bênção do Espírito Santo. E quantas vezes aí, quando a pessoa ela converte, ela começa uma caminhada com o Senhor, às vezes ela se sente sozinha ali, mas é o momento do Espírito Santo trabalhar na vida dela. E a única coisa que Moisés tinha aqui naquele momento ali era um poço de água. Era o que o Senhor tinha preparado para ele. E Deus abençoa que ali naquele poço ele conhece as filhas do sacerdote de Midian, Jetro. Eles convidam, ele salva aquelas moças lá de homens que estavam ali perturbando elas, e eles levam, Jetro convida Moisés para a casa dele, e ele fica ali, ele recebe ali cuidado, comida, morada, e não só isso, mas também uma esposa, né? Ele se casa com a filha de Jetro, tem 2 filhos, e ali agora ele vai aprender a ser pastor de ovelhas. Ele que era ali, né, preparado para ser príncipe do Egito, com a melhor educação, Harvard, né? Melhor educação que podia ter, e agora ele vai ser pastor de ovelhas, uma coisa totalmente diferente, que ele não tinha preparo nenhum para aquilo. Mas ali, Jetro, a esposa, aquela família, ele vai ensinando para ele vai aprendendo, e ele passa os outros 40 anos da sua vida ali cuidando de ovelhas, porque Deus tinha um propósito maior para eles. Para ele, Deus tinha um propósito. A palavra compara a gente, Jesus como pastor e nós como ovelhas. Por quê? Porque tem ovelha lá que é desgarrada, que a ovelha não enxerga bem, ela depende totalmente do cuidado ali do pastor. Então, para Moisés liderar aquele povo, ele precisava também de compreender como que se cuida de ovelhas. E ele foi ali cuidando de ovelhas, aprendendo ali o cheiro de ovelhas, dormindo com as ovelhas, muitas vezes passando a noite no relento ali para cuidar das ovelhas, para ele aprender a ser um pastor de ovelhas. E um daqueles dias que ele estava ali cuidando das ovelhas, quando ele olha, ele sobe no monte, e quando ele sobe no monte, ele vê uma árvore, uma sarça, que estava ali pegando fogo, mas só que o fogo não consumia ela, porque assim, quando você coloca o fogo nesse papel, você vai ver que ele vai devorar todo, né, acabar, esfarelar. E a árvore não esfarelava. E aí ele ficou olhando, e ele chegou mais de perto para ver. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa de chegar mais de perto para ver ali a operação do Senhor. Chegar mais de perto ali na leitura da palavra, na oração, para que o Senhor venha falar conosco. E ele chega mais de perto e o Senhor fala com ele: tire a sandália que você está calçado, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aí é até estranho a gente pensar assim, mas estava lá no meio do pasto, é terra santa? Terra santa porque a presença do Senhor estava lá, assim como aqui é terra santa, porque o Senhor está aqui, assim como o Senhor está dentro do nosso coração, e onde que a gente está pisando é terra santa. Então a gente tem que estar atento a tudo que a gente vai fazer, vai falar, porque o Espírito Santo de Deus escolheu o nosso coração para fazer morada. Ele não escolheu o palácio, ele não escolheu o lugar rico, ele escolheu o nosso lugar. Então, onde nós estamos, nós temos que ter essa clareza. Aqui onde eu estou, no meu trabalho, na minha casa, andando na rua, é terra santa. O Espírito Santo está comigo e eu preciso de ter um comportamento decente para não decepcionar o Espírito Santo, né? E aí, o Senhor fala com Moisés que ele tem preparado, que os egípcios tinham
tinham orado, pedindo a libertação, porque eles já estavam lá mais de 400 anos, eles ficaram 430 anos lá, e eles oram ao Senhor, porque eles não estavam aguentando tanto sofrimento. E aí o Senhor fala com Moisés: Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim, e eu vou te levantar para você ir lá e libertar o Egito, os hebreus lá do Egito. Aí Moisés começa com um monte de desculpa, né? Desculpa, Senhor, mas como é que não pode uma coisa dessa? Né? Como que eu vou fazer? Senhor, primeiro ele fala assim, deixa eu ver aqui na minha cola aqui. Primeiro ele fala assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir? Eu não sei falar, eu sou, minha voz... Aliás, essa desculpa veio depois. Primeiro eu só pergunto assim: quem sou eu para ir lá? E muitas vezes a gente pensa, né? Quem sou eu? Eu sou tão pequenininha para poder fazer a obra do Senhor, né? Tem tantas outras pessoas mais capacitadas. Então ele questiona a sua própria identidade. A identidade dele, a incapacidade dele de ir para libertar o Egito. Aí, mas o Senhor vai e fala: sou eu que vou fazer a obra através de você, eu que vou colocar as palavras na sua boca, eu que vou operar todos os prodígios e maravilhas através de você. Aí ele arruma a segunda desculpa: mas Senhor, quem é o Senhor? E se te perguntar quem que falou comigo, qual é o seu nome? Então agora a segunda desculpa dele é em relação ao Senhor, né? Ele falou assim: diga que o eu sou falou com você, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí, ele arruma a terceira desculpa: mas Senhor, o que eu vou fazer? Mas e agora? Mas e se... Aí ele vai para os hebreus, né? Mas e se eles não acreditar que o Senhor me apareceu? O que eu vou falar com ele? Ele falou assim: eles vão acreditar sim, porque os sinais e as maravilhas que eu vou fazer através de você, eles não vão ter como negar que eu sou eu. E aí, ele mesmo assim, ele arruma uma outra desculpa, porque ele fez 3 perguntas, né? Primeiro, reportando a sua identidade, segundo, reportando a Deus, e terceiro, reportando aos hebreus. Aí ele fala: Senhor, mas eu não sei falar, tenho voz, né? Eu não sou bom de tato ali para poder falar. E a palavra fala que Moisés era poderoso em obras e em palavras, né? O Senhor falou assim: eu que vou falar através de você, eu preciso apenas que você seja ali um instrumento. É igual o copo de água que eu estou tomando aqui, né? Só um copinho para segurar a água, né? Porque o que vai matar minha sede não é o copo, é a água. Então, aí... se o copo ficar para baixo, pode cair chuva, eu posso enfiar debaixo da torneira, não vai encher, né? O copo precisa de estar para cima. Então, se a gente estiver ali disposto a ouvir, disposto a atender o Senhor, é Ele que vai fazer a obra através de nossas vidas. E aí, depois dessas 3 perguntas, e através dessa desculpa, o Senhor falou: vai lá, Moisés, e vai logo, porque eu tenho pressa. O Senhor tem pressa de realizar a obra através de nossas vidas. Não tem muito tempo de desculpa, de muita coisa, não. Vai lá, Moisés. E Moisés ainda vai e fala: mas coloca outro no meu lugar. Aí ele vai: tá bom, Moisés. O Senhor meio que irrita com ele e fala assim: Arão vai com você, Arão, seu irmão, vai com você. E enquanto Moisés está indo, o Senhor também fala com Arão. Arão vai e encontra Moisés, e eles vão lá, fala ali com as lideranças ali dos hebreus, e fazem prodígios e maravilhas. Antes disso, esqueci de falar, que quando o Senhor, para ele ir, que ele estava assim tão inseguro, o Senhor faz 3 operação de maravilhas na vida de Moisés. Fala assim: pega o seu cajado, né, a sua vara, joga no chão. E quando ele joga no chão, ela vira uma serpente. E ele corre dela. Depois ele vai lá e fala assim: vai lá, pega ela pela cauda. E quando ele pega, agora ela vira cajado de novo. É como se o Senhor estivesse falando: Moisés, em suas mãos há poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Esse poder de cajado ali, essa direção que eu estou te dando, eu abençoarei, mais à frente a gente vê uma palavra: eu abençoarei o que vos abençoares e amaldiçoarei o que vos amaldiçoarem. Então ele falou: em tuas mãos está esse poder para abençoar e para amaldiçoar. Depois ele vai, e como ele está sempre assim, relutante, o Senhor vai e fala assim: coloca a mão no peito. E ele coloca a mão no peito, e a mão dele sai leprosa, ele fica leproso.
Aí ele vai, depois o Senhor falou com ele, coloca de novo a mão no peito. E aquela mão leprosa, ela fica sã. E aí, o Senhor estava falando, porque quando falam do peito é do coração, né, dos sentimentos dele. Ele falou assim, ô Moisés, é como se ele dissesse assim, Moisés, você vai ser líder do povo, mas você não pode ficar com muito sentimentalismo, não, você tem que agir como um forte, como precisa. E chegou um momento que Miriam, a irmã querida, a amada dele, ela desrespeitou a autoridade dele, e ela ficou leprosa, e ela teve que ficar os 7 dias afastado, conforme a orientação do Senhor, porque ele não podia agir com pessoalismo para aquela pessoa, embora ela fosse amada, porque senão, né, seria lepra, seria ficar leproso. E também, aí a gente vai vendo que Deus ali vai falando, depois que ele vai, e o Senhor usa ele com poder e graça, e ele liberta o povo ali, a gente vê que um momento que o povo faz... Eu já estou pulando. Deixa eu voltar aqui. E aí, o Senhor, o que o Senhor fez com ele? Essa da mão leprosa. Depois do 3º milagre, o Senhor vai e fala com ele assim, olha, pega a água e joga a água na terra, e a água se transforma em sangue. Então, o Senhor estava reportando ao que ele ia fazer com o Egito, ali, destruir os animais, destruir as plantas, se Faraó não obedecesse. E ele vai, e ele e Arão, e vai e pede Faraó para deixar o povo ir. Faraó não deixa o povo ir, e vem todas as pragas sobre o Egito, toda a destruição, é uma longa história que eu não vou relatar aqui agora, até a última praga, depois que o Egito estava todo destruído, as plantas, as plantações, os animais, a última praga era a morte dos primogênitos, em cada casa tinha um filho e o primeiro animal morto, o Egito estava todo chorando, aí eles deixam eles irem, vai logo, porque senão nós vamos morrer todo mundo. E eles vão, e quando se depara ali com o Mar Vermelho, o Senhor, Faraó, muda de ideia, vai atrás deles, e o Senhor fala e o povo começa a reclamar, a primeira murmuração ali diante do Mar Vermelho, o Senhor fala assim, diga ao povo que marche. Mas marchar, Senhor, como com esse riozão aí, com esse marzão aí, como que a gente vai marchar? E o Senhor fala, estende o teu cajado, põe as mãos, e a água se abre, e o povo passa ali, em pés enxutos ali. E quando vai o Faraó com seus 600 carros, aquele exército poderoso, o Senhor fala de novo com Moisés, levanta o cajado e ora para que as águas voltem. E a água volta e mata aquele povo todo, o exército de Faraó ali. Então o povo vê o poder do Senhor ali sendo manifesto através da vida de Moisés. É um simples homem que estava assim, morrendo de medo, mas ali matou todo aquele exército de Faraó. E eles continuaram, e mais à frente eles depararam, estavam com sede no deserto, queria água, eles pediam água, e as águas, quando eles foram, imagina, morrendo de sede, e quando você chega, toda aquela vontade para tomar aquela água, ela amarga, insalubre, podre, seja lá assim, imprópria para o consumo. E aí o povo reclama e chora, e o Senhor fala com Moisés, pega um madeiro aí, pega uma planta ali, coloca na água, e a água fica purificada, e eles descedentam, eles bebem daquela água. Mais à frente eles têm sede de novo, e o Senhor fala com ele, Moisés, pega o cajado que você tem na mão, fere a rocha. E ele feriu a rocha, o Senhor Jesus, que foi ferido ali a rocha, para que saísse água, para descedentar a nossa sede, para nos purificar, para nos santificar, para trazer o refrigério. E ele fere a rocha e sai água. Só que aí mais à frente, quando tem sede de novo, o Senhor fala com esse Moisés, fala a rocha. Mas Moisés já estava irritado com tanto que o povo irritava, e Moisés foi de novo, pá, com o cajado e feriu a rocha de novo. Quando era apenas para falar, Jesus já foi ferido na cruz. Hoje é só falar com Jesus. Hoje é só orar, derramar nossa oração, nossa lágrima diante do Senhor, porque a rocha já foi ferida. E aí o Senhor falou com ele, Moisés, porque agora você não falou a rocha, você feriu a rocha, você não vai entrar na terra prometida. E aí Moisés fica muito triste, né? Naquele período o Senhor tinha usado ele tanto com poder e graça, eles foram sustentados todos aqueles 40 anos com o maná que Deus mandava do céu. Quando eles pediram carne, Deus mandou codornizes, né? Animais lá para eles alimentarem, e tanta operação ali, tantas maravilhas que o Senhor fez através de Moisés, e Moisés não ia poder entrar
na terra prometida. E aí foi o texto que nós lemos aqui, né? E Moisés pediu tanto ao Senhor, ô Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. Ele falou assim, para, que eu já me cansei dessa história, você não vai entrar. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, nossa, mas Moisés, cadê aquele versículo que eu li, que eu desmarquei, que eu tirei? Aquele homem que foi tão usado pelo Senhor, com tão poder e graça, e que a gente termina esse texto falando dele de uma forma maravilhosa, né? Das coisas, todos os prodígios que o Senhor fez ali usando a vida dele, olha. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. E aí a gente fica pensando, mas Senhor, por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que ele não entrou na Canaã? Porque não tinha ninguém, tanto que ele aguentou aquela murmuração do povo, quando o povo fez ali o bezerro de ouro, e que Moisés ficou irado, quebrou as pedras, né, a lei que o Senhor tinha dado para ele, e o Senhor falou que não ia junto com eles mais, e ele implorou, Senhor, mas o que vão falar do Senhor? O que os povos vão falar, Senhor? O Senhor que tirou esse povo de lá, e ele intercedeu, e o povo que estava leproso pelo pecado, ele colocou aquela lepra no peito, e o Senhor aceitou. O Senhor falou, tá bom, Moisés, tanto que você pede, eu vou com vocês, porque o Senhor falou que não ia mais com eles, que ia mandar um anjo. Ele falou assim, mas Senhor, se o Senhor não for conosco, me risca meu nome desse livro aí que o Senhor tem aí. E ele assim, ele que se achava que não tinha palavras, que não sabia falar, ele convenceu o Senhor, ele tocou no coração do Senhor, e o Senhor foi com o povo. Mas por que então ele pede e o Senhor não deixa ele entrar na Canaã? Irmãos, ia começar agora uma nova etapa, agora ia ser de luta, porque aquela terra eles não iam receber de graça, aquela terra precisava de ser conquistada, era muita luta, era muita prova, e Moisés já tinha passado por muita coisa, ele merecia descansar, mas ele entrou na Canaã celestial, ele entrou na glória, para receber todo o galardão que o Senhor preparou para ele. E nós também permanecemos firmes, realizando a obra do Senhor, e nós também vamos entrar na Canaã celestial. Nós vamos entrar na glória, receber o galardão que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé então para a gente orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, está aqui o seu povo. Cada um que está aqui foi escolhido pelo Senhor. Assim como o Senhor escolheu Moisés, o Senhor escolheu cada irmão, cada irmã que está aqui, cada criança, cada adulto. O Senhor escolheu para realizar essa obra. E o Senhor quer capacitar cada um. Senhor, o Senhor chamou cada um deles, não é porque eles são capacitados, mas é porque o Senhor quer operar o teu poder e graça na vida de cada um deles. Ó Pai, visita cada um, cada coração aqui agora, Senhor, aqueles que estão se sentindo incapacitados para realizar a tua obra, derrama o teu poder, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, Senhor, que eles possam receber todo o poder e graça que o Senhor preparou para cada um deles. Oh Pai, sabemos, meu Deus, que grandes coisas o Senhor quer fazer através deles, grande obra o Senhor quer fazer através deles. Retira, meu Deus, todo espírito de dúvida, todo espírito de ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos agora, e encha cada coração, cada vida com teu Santo Espírito, que o poder do Senhor se manifeste em cada um deles. Prepara líderes de célula, meu Deus, prepara pastores aqui para essa obra, prepara professores para as crianças. Oh Pai querido, nós entregamos em tuas mãos essa igreja, entregamos esse culto e adoração que fazemos ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.